Olá, eu sou o professor Alan e a aula de hoje nós iremos fazer um exercício de grupos bem tradicional, que é mostrar que os pares ordenados, o R2, com a operação adição usual entre pares ordenados, é um grupo, onde eu denoto o R2 dessa forma e a minha adição usual de pares ordenados vou denotar por mais subscrito 1. Então, como funciona essa adição usual entre pares ordenados? Para quaisquer dois pares ordenados, aqui eu coloquei x1, y1, x2, y2, fazendo a adição usual desses pares ordenados, o resultado vai ser pares ordenados são somados, somando entre cada coordenada com cada coordenada. Ou seja, se x1 vai somar com x2, y1 vai somar com y2. Lembrando que, como faz parte do R2, esses dois elementos, esses dois pares, aqui eu tenho, na primeira coordenada, uma entrada real, na segunda também uma entrada real, para formar o R2. Então, na hora que eu somo dois pares ordenados, cada par ordenado vai somar nas suas coordenadas, a primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda coordenada com a segunda coordenada, isso aí com a adição usual dos reais. Então, o resultado vai ser x1 mais x2 com a adição usual dos reais, y1 mais y2 com a adição usual dos reais. Então é assim que você vai somar pares ordenados no R2. Vamos agora verificar se é um grupo. Ou seja, vamos mostrar que com essa operação sobre o R2, nós temos o seguinte: não importa a ordem que você começa a operar, qualquer operação que você fizer no R2 em relação à adição usual, vamos mostrar que não importa a ordem que você começa a operar, o resultado vai dar o mesmo. Vamos mostrar que existe um elemento neutro no conjunto do R2, isso vai ser útil para resolver alguns problemas, e também vamos mostrar que para todo elemento existe o seu simétrico. Isso vai ser útil na hora que você quiser resolver alguma equação e você ter que isolar algum elemento, alguma variável. Você vai fazer esse processo de isolar operando pelo simétrico do seu dado elemento que você quer tirar ele aí do lado que você quer isolar a sua variável. Então é para isso que serve essas verificações se o conjunto é um grupo, para verificar se algumas propriedades são satisfeitas, e essas propriedades são sempre utilizadas na resolução de problemas. Então vamos lá. Vamos começar com a associatividade, mas lembrando que para verificar que é um grupo, você tem que mostrar que esse conjunto que é o R2, ele é diferente de vazio, e depois pegar três elementos. Então veja que R2 é diferente de vazio. Por quê? Porque eu conheço um elemento lá dentro. Aqui eu coloquei 1, 0. Você poderia colocar qualquer outro. Então eu coloquei que 1, 0 pertence ao R2. Dessa forma, eu tenho que o R2 não é mais vazio. Aí, depois que você mostra isso, você pega três elementos quaisquer no R2. Peguei x1, y1, x2, y2, x3, y3. Três elementos quaisquer no R2. Isso é o primeiro passo. Você não faz as verificações, não começa a fazer as verificações da associatividade, do elemento neutro, do elemento simétrico, se antes não for feito essa verificação. Porque se isso não for satisfeito, você não precisa fazer as outras verificações. Se um conjunto é vazio, mesmo que você provar que vale as outras três propriedades, associatividade, elemento neutro, elemento simétrico, essa sua demonstração não foi válida, porque o conjunto era vazio. Então, essa é a primeira coisa que você verifica. Vamos agora, então, sabendo que o conjunto não é vazio, peguei três elementos e vamos verificar a associatividade. Nós pegamos três elementos basicamente para verificar a associatividade, porque é somente ela que precisa dos três ao mesmo tempo. Então, aqui no primeiro, eu coloquei como sendo a parte 1, mostrar que o lado esquerdo da minha igualdade, qual é o lado esquerdo? Se você não está lembrado de como mostrar a associatividade, vai ficar aqui o que você tem que fazer, qual a igualdade que você tem que ter. Então, sabendo agora dessa igualdade, vamos pegar o lado esquerdo, que eu chamei de 1. Então, no lado 1, eu tenho o seguinte, eu tenho que somar primeiro x1, y1 com x2, y2 e verificar qual é o resultado. Fazendo a soma de x1, y1 com x2, y2, eu tenho coordenada por coordenada, né? x1 mais x2, y1 mais y2. É o que eu tenho aqui. O valor dessa soma
o valor desse resultado aqui, eu tenho somado com x3. Agora, se eu somo com x3, continua a mesma regra. Coordenada por coordenada. Vai ficar x1 mais x2 mais x3. Vai ficar aqui x1 mais x2 mais x3. A mesma coisa na segunda coordenada. y mais y2 mais y3. y1 mais y2 mais y3. Então, esse aqui é o meu resultado do lado 1 da associatividade, do lado esquerdo, né? Quando eu começo a somar primeiro os pares x1, y1 com x2, y2. Você agora vai fazer o lado 2. O que é o lado 2? Você agora vai fazer essa operação aqui, somando primeiro x2, y2 com x3, y3. É o que está aqui, ó. Então você vai fazer esse aí, você vai fazer essa operação, depois vai somar com x1, y1. Então assim, vocês param o vídeo, para o vídeo a hora que vocês quiserem e faça essa adição. Faça qual é o resultado. O objetivo vai ser você comparar o lado esquerdo com o lado direito, né? O lado 1 com o lado 2. Porque se eles forem iguais, significa que não importa a ordem que você começa a operar. Ou seja, se você começar a operar x1, y1 com x2, y2, o resultado vai ser o mesmo que você começar com x2, y2, x3, y3. Isso é a associatividade, mostrar que não importa a ordem que você começa a operar, o resultado sempre é o mesmo. Então pause o vídeo e faça essa verificação. Depois que você pausou o vídeo e fez a verificação, vocês obteve o seguinte resultado. Por 1 e 2, ou seja, pela minha verificação 1 e pela sua verificação 2, vocês têm que a operação é associativa. Por quê? Porque o lado 1 foi igual ao lado 2. Então não importa a hora que eu começo a operar, o resultado é o mesmo. Então nós temos que essa adição usual entre pares ordenados, ela é associativa. Vamos agora para o segundo passo, que é mostrar a existência do elemento neutro nesse conjunto. Aqui eu vou chamar o meu candidato elemento neutro de E1, E2. Como ele é um par ordenado, ele tem que ter a cara do par ordenado. O par ordenado é dessa forma aqui, ó, duas coordenadas, primeira e segunda coordenada. Aqui é como se fosse o x, aqui é como se fosse o y, tá? Eu quero encontrar esse elemento, eu não sei se ele existe, eu quero encontrar. Então, como que eu faço para encontrar? Qual que é a propriedade do elemento neutro? Se você não está lembrado, segue aqui a propriedade do elemento neutro. E além disso, eu separei o lado esquerdo da verificação do elemento neutro, né, como sendo o 3 e o lado direito sendo o 4. O lado esquerdo eu quis falar que é o elemento operado pelo lado esquerdo e o elemento neutro operado pelo lado direito, ok? Então, lembrando dessa propriedade, vamos lá. Eu vou fazer a parte 3, vocês fazem a parte 4. A parte 3 diz o seguinte: quem é esse cara, quem deve ser E1, E2, o meu candidato a neutro, que usando a adição usual entre pares ordenados, à esquerda do meu certo x1, y, que é um elemento qualquer do R2, vai continuar dando x1, y. Eu quero encontrar quem é esse cara. Basta agora eu resolver. Fazendo a adição entre pares ordenados, aqui eu tenho coordenada com coordenada, vai ser y mais x1, y2 mais e2 mais e1. Vamos lá. E2 mais y1. Então ficou E1 mais x1, tá aqui, E2 mais y, está bem aqui. Isso vai ser igual a x1, y. Eu tenho que verificar quando que isso irá acontecer. Nós sabemos uma propriedade entre pares ordenados, que dois pares ordenados são iguais, somente se suas coordenadas forem iguais. Neste caso, nós temos que essa igualdade só vai acontecer quando E1 mais x1 for igual a x1, ou seja, a primeira coordenada é igual à primeira coordenada, segunda coordenada é igual à segunda coordenada. Então agora eu tenho esse sistema aqui, ó. E1 mais x1 é igual a x1, E2 mais y1 é igual a y1. Fazendo a operação aqui, né, basta você isolar E1, você tem que E1 vai ser igual a 0 e E2 igual a 0. Aqui você está nos reais você sabe já operar, né? Então aqui resolvendo vai ser E1 igual a 0, E2 igual a 0. Então esse cara que vai ser E1 igual a 0, E2 igual a 0, ou seja, 0, 0, é o meu candidato a neutro à esquerda. Eu tenho agora que verificar quem é o candidato a neutro à direita. Eu não, né? Você vai verificar,
você vai fazer essas mesmas continhas, agora com esse candidato E1, E2 à direita. Você vai ter que verificar quem é ele. No final dessa verificação, pause o vídeo, né? E no final dessa verificação, você vai ter que o seu E1, E2, também nesse passo 4, que eu fiz o 3, vocês vão fazer o 4. Nesse passo 4, vocês vão ter que o candidato a neutro à direita vai ser o E1 igual a 0 e o E2 igual a 0. O mesmo que eu achei do lado esquerdo na verificação 3. Então, eu fiz a 3 e achei o 0, 0, e você fez a 4 e achou também o 0, 0. Antes de você dizer, poxa, agora é o elemento neutro, antes de você dizer que ele é elemento neutro, você tem que fazer uma certa pergunta. Ele é o candidato. Poxa, foi igual à esquerda, foi igual à direita. É o candidato. No entanto, nada ainda indica que ele é o elemento neutro antes que você verificar que ele continua no conjunto. Porque o elemento neutro tem que satisfazer essa operação, ser igual tanto operando do lado direito quanto do lado esquerdo, mas também você tem que garantir que ele está no conjunto. Então, na hora que você tem o candidato, por 3 e 4 eu tenho o candidato. O candidato foi o 0, 0. Mas eu tenho que perguntar, ele está no conjunto? Aí eu olho, poxa, 0, 0 está no conjunto, está no R2. Como o 0, 0 está no R2 e ele é o candidato à esquerda e à direita, então realmente ele é o elemento neutro. Então, para lembrar, você vai verificar quem é o candidato à esquerda, quem é o candidato à direita, verificar se os dois são iguais. Se os dois são iguais, você tem um candidato. Se esse candidato está no conjunto, ele é o neutro. Se esse candidato não está no conjunto, ele não é o neutro, ok? Então, nós temos que o 0, 0 está no conjunto, ele é o neutro. Logo, né, o conjunto, essa operação é associativa e essa operação tem o elemento neutro no conjunto, que é o 0, 0. Sabendo quem é o elemento 0, 0, agora eu posso tentar verificar quem são os simétricos de cada elemento. Lembrando que você não faz a verificação do simétrico se não existir elemento neutro. Então, se tem neutro, você pode fazer o simétrico. Vamos lá. Existência do elemento simétrico AB. Eu denotei o meu elemento simétrico como sendo um AB. Às vezes denota com outro símbolo, né? Eu coloquei um AB. O que deve ser esse elemento simétrico? Quem que é o elemento simétrico de x1, y1? Eu denotei sendo AB. Vai ser o elemento que, somando com x1, y à direita, vai dar o elemento neutro. É o elemento que cancela o elemento x1, y1. Em outras palavras, é o elemento que anula ele. A ideia do simétrico é isso. A ideia do simétrico é anular o elemento. Então, eu quero saber quem é o elemento que anula x1, y1. Em outras palavras, x1, y somado com o meu AB, que é o simétrico dele, vai ser 0, 0, vai ser igual ao elemento neutro que eu encontrei no passo anterior. Fazendo a operação, coordenada com coordenada, x1 com A na primeira coordenada, y1 com B na segunda coordenada, igual a 0. Resolvendo isso aqui, eu tenho quando que duas coordenadas são iguais? Se e somente se cada coordenada for igual. Então, a primeira coordenada deve ser igual à primeira coordenada, x1 mais A vai ser igual a 0, y1 mais B deve ser igual a 0. Resolvendo aqui, eu tenho que o meu A, porque eu quero encontrar quem é AB, tá? Eu não quero encontrar quem é x1, y1. Eu quero encontrar quem é A. A vai ser igual a menos x1 e B vai ser igual a menos y1. Então, agora eu já tenho o meu candidato assimétrico de x1, y1 à direita. Vocês agora vão fazer o passo 6, que é o candidato assimétrico do lado esquerdo, ok? Eu fiz a do lado direito, você fez a do lado esquerdo. Você vai fazer e se você encontrar, você deve encontrar o candidato assimétrico de x1, y1 à esquerda, você deve encontrar o mesmo valor que eu encontrei, ok? Uma vez que você encontrou o mesmo valor, você tem que realmente ele é o candidato. Porque foi encontrado tanto à direita quanto à esquerda. Mas, novamente, antes de você dizer que ele é o simétrico, você tem que pausar e fazer a verificação. Poxa, ele tá no conjunto? Você tem sempre que fazer essa pergunta na hora que você encontra os seus elementos. Você tem que verificar se ele existe, igual aqui. Poxa, ele existe, eu vi que ele existe.
mas você tem que verificar se ele está no conjunto. Uma coisa é ele existir, outra coisa é estar no conjunto. Existiu? Existe meu candidato. Mas ele está no conjunto? Eu tenho que observar. Para qualquer x1, para qualquer par que eu tiver, o simétrico dele vai ser menos x1 na primeira coordenada e menos y na segunda coordenada, igual está aqui. Independente de quem seja x e y, na hora que eu coloco menos x1 e menos y1, o elemento ainda continua no R2. Ele continua ainda no conjunto R2. Então não tem nenhum problema na hora que eu denuncio que esse cara ele é o simétrico. Então eu tenho que o simétrico, ele é o candidato e além disso ele é realmente o simétrico de x1 e y1, porque ele continua no conjunto. Tem que verificar se do lado esquerdo e do lado direito são iguais e depois você tem que verificar se ele continua no conjunto, esse elemento simétrico. Então, como eu sei que para qualquer x1 e y1, o menos x1 e o menos y continua no conjunto, eu tenho então que o meu elemento x1 e y, ele possui simétrico, independente para quem seja. Por exemplo, quem é o simétrico do 2, 3? Vai ser o menos 2 na primeira coordenada, menos 3 na segunda coordenada. Então, com isso, eu verifiquei os 3 passos. Verifiquei que ela é associativa, não importa a ordem que você começa a operar. Verifiquei que tem elemento neutro, que é o 0, 0. E verifiquei que cada elemento tem o simétrico. Se eu pegar o elemento x1, y1, o simétrico dele vai ser menos x1 e menos y1. Como eu fiz a comparação, o simétrico de 2 e 3 vai ser menos 2 e menos 3. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula que mostrou que o R2 com a operação adição usual entre pares ordenados é um grupo.